Você já passou por alguma situação desconfortável por conta da timidez? Fique à vontade para deixar nos comentários aqui abaixo. Eu, particularmente, já passei por algumas, na verdade, várias, e dentre todas que eu já tive o desprazer de vivenciar, tem uma que marcou bastante a minha vida. E ela me aconteceu quando eu tinha 14 anos, e nesta idade eu trabalhava em uma oficina de caminhões. E lá, sempre que eu precisava transmitir uma mensagem, uma informação para o meu chefe ou colegas de trabalho, acontecia o seguinte: antes de transmitir a mensagem, eu mentalizava tudo o que eu queria dizer, e quando eu chegava diante da pessoa para poder transmitir a mensagem, e eu percebia que ela estava acompanhada por outras pessoas, você já deve imaginar o que acontecia. Eu entrava em um nervosismo absurdo, e quando eles me perguntavam o que eu queria, e eu começava a falar, a transmitir a mensagem, saía tudo de forma confusa, enrolada, atropelando as ideias. Ou seja, eu ficava aqui me esforçando para poder transmitir a mensagem e as pessoas olhavam assim para mim, assim, se perguntando o que está acontecendo. E quando eu concluía a minha mensagem, a reação das pessoas era o quê? Rapaz, é o que, rapaz? O que foi que você falou aí mesmo? Ou seja, eles não conseguiam me entender. Ou seja, na verdade, nem eu mesmo conseguia entender o que eu havia dito. Ou seja, o nervosismo era muito grande. Mas quando eu ia transmitir a mensagem, que estavam ali em um ambiente mais particular, ou seja, só eu e a outra pessoa, eu conseguia me comunicar com mais tranquilidade. Mas quando essas pessoas estavam cercadas por outras, minha amiga, aí o nervosismo era gigante, que eu não conseguia falar o que eu queria. Ou seja, era uma luta para realmente eu conseguir transmitir a mensagem. Você já passou por isso? Se você já vivenciou, eu tenho plena certeza que eu sei quase com exatidão o que passou na sua mente. A minha vontade naqueles momentos era de cavar um buraco, me jogar lá dentro e passar lá um bom tempo para poder retornar para a civilização. E se você já vivenciou isso, deixe aqui nos comentários aqui abaixo para que eu possa saber. Mas graças a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou a vencer a timidez para poder falar em público. Então agradeço muito a Deus por isso, e com um pouco de técnica, estudo, repetição, porque Deus ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa também. E buscando técnicas, estudos, conhecimento, prática e muita repetição, eu consegui vencer essa timidez. E neste vídeo eu vou estar passando os 7 passos que me ajudaram a vencer a timidez para poder me expressar melhor em público. E eu tenho plena certeza de que se você anotar e colocar em prática esses passos, eles irão ajudar você também a vencer essa timidez. Beleza? Mas antes de nós conhecermos esses 7 passos, meu jovem gafanhoto, minha pequena borboleta, nós precisamos entender primeiramente o que é a timidez. Para você, o que seria a timidez? Deixe nos comentários, eu gostaria de saber qual é a sua visão, qual é a sua opinião a respeito deste assunto. Mas timidez, ela é um padrão de comportamento, pensamentos e emoções que geram um certo desconforto ou inibição em situações de interação pessoal. Em outras palavras, de forma até simplificada, timidez é experimentar um certo grau de medo em situações sociais. É importante nós entendermos também que timidez não é covardia, não é frescura, não é doença, não é defeito, não é egoísmo e muito menos uma característica imutável, ou seja, a pessoa nasceu tímida, vai morrer tímida, de forma nenhuma. A timidez ela pode ter várias causas, e entre elas, quando uma pessoa ela tem experiências repetitivas, onde ela não é estimulada a falar, é comparada com os outros, cobrada de forma excessiva, recebe críticas, tem experiências de exposição ruins, e também quando não sente que é valorizada em seu círculo social ou quando ela é super protegida. Tudo isso pode acontecer na infância ou na vida adulta. Vale ressaltar também que muitas pessoas tímidas não necessariamente tiveram experiências ruins, mas a forma como elas interpretaram e sentiram determinadas experiências na vida fez com que elas se sentissem inseguras ao se expor em determinadas situações. Logo, realizar um processo de autoconhecimento é fundamental para que você possa identificar a causa da sua timidez e não só isso, mas também qual o tipo de timidez que você tem. Leidson, como assim qual tipo de timidez? Existem praticamente 3 tipos de timidez. Existe a timidez crônica, onde ela se apresenta em praticamente todos os momentos,
tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, ou seja, ela é permanente. E se você, por acaso, tem esse tipo de timidez, só buscar um curso, assistir um vídeo sobre isso não é o suficiente. Você precisa o quê? Buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo para poder te ajudar a vencer essa timidez. E como que você percebe que você tem essa timidez crônica? Por exemplo, quando você vai conversar com as pessoas próximas a você e você sente timidez. E quando você está em um ambiente também com pessoas desconhecidas, você sente essa mesma timidez. Ou seja, em todos os momentos, vida pessoal, profissional, a pessoa ela experimenta esse nível de timidez. Então, buscar a ajuda de um psicólogo, às vezes, só buscar ali um curso, assistir um vídeo como esse, não é o suficiente. O segundo tipo de timidez é a situacional. Ela é apresentada em situações específicas de exposição, de interação, como, por exemplo, falar em público ou conversar com pessoas estranhas, ou seja, ela é casual. E as pessoas, de forma em geral, apresentam mais esse tipo de timidez. É como aquela pessoa, talvez até você mesmo, né? Quando está com familiares, amigos, você é espontâneo, conversa, mas quando você está em um ambiente onde se tem pessoas desconhecidas, a pessoa já não conversa muito ou não conversa nada, é inibida, fica mais na dele, na dela ali, quietinho, entendeu? Então, é uma situação específica. Então, não é em todos os momentos como na timidez crônica, ok? E o terceiro tipo de timidez é a proposital. É uma timidez extrema onde se apresenta isolamento social. E quem tem esse tipo de timidez, ele não gosta de interação social. As poucas interações que a pessoa tem é porque realmente é o jeito. Porque se dependesse dela, ela não teria nenhum tipo de interação. As pessoas que têm esse tipo de timidez, elas escolhem viver uma vida afastada da sociedade, não frequentar ambientes sociais. Então, é uma escolha que a pessoa faz. E talvez você se pergunte o seguinte: Leidson, timidez tem cura? Primeiramente, timidez não é doença. Logo, a palavra cura, ela não se encaixa. Mas você pode sim superá-la trabalhando aí o seu emocional, se tornando mais confiante e desenvolvendo aí as suas habilidades de interação. E o que pode ser um terror para você, como falar em público, pode deixar de ser. E lembrando que isso não significa que você nunca mais terá timidez. O que vai acontecer é que você irá deixar de ter a timidez como um problema na sua vida. Você vai passar o quê? A se comunicar melhor, se sentir satisfeito ao se expressar em seus relacionamentos, ter uma vida normal e feliz, sem permitir que a timidez ela te impeça de falar ou de fazer aquilo que você realmente deseja. Portanto, entenda que a timidez ela não está ligada apenas com a dificuldade de se expressar ou da vergonha, mas sim com a insegurança ou da falta de conhecimento de si mesmo e da baixa autoestima. Porque quando você se permite ser uma pessoa tímida, isso te trava em todos os aspectos. Faz você pensar que não consegue se comunicar direito, te deixa com medo de errar, de causar má impressão, passar vergonha, de ser julgado, te faz achar que você não tem nada de interessante a dizer, que não sabe o que falar, e se você abrir a boca, você pode passar vergonha devido ao nervosismo. Então, para que você possa, de fato, vencer a timidez, para você poder se expressar e falar melhor em público, a primeira coisa que você deve fazer é decidir não ser uma pessoa tímida. Ou seja, é uma decisão. Assim como eu falei logo no início desse vídeo, você precisa decidir não ser uma pessoa tímida.